acompanha hoje. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, eu vou ler do verso 9 ao verso 9 a seguir. Eu vou ler do 9 ao 19. 10 versos, 9 a 19. Vamos de Bíblia. Após terem, está no plural, tá bom? Terem quer dizer, terem não é uma pessoa só que comeu, outros, né? Terem quer dizer a família reunida, após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Levantou-se Ana. Quem levantou Ana? Quem levantou Ana? Quem? Quem levantou Ana? Pode dizer, gente, está escrito lá. Quem levantou Ana? Foi Deus? Não. Foi quem? Ela mesma. Você está esperando quem? O que você está esperando para levantar? O nosso problema não é teologia, é só português mesmo, lá. Levantou-se Ana. Com amargura de alma, olha, está amargurada, chorando, mas está se levantando. Orou ao Senhor e chorou abundantemente. Verso 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ele a observar-lhe o movimento dos seus lábios, porquanto Ana no coração falava, e seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia sua voz. Por isso, Eli a teve por embriagada. E disse-lhe: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Próximo. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vi nem bebida forte, porém vem derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha tua serva graça ou mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e, lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, e chamou ele de Samuel. Pois dizia: ao Senhor eu o pedi. Amém, amém e amém. Essa é uma das histórias mais bonitas da Bíblia Sagrada, uma mulher que sonhava em ser mãe e teve que esperar por quase 20 anos. São quase 20 anos orando por algo que parece que os céus estavam fechados. Imagina comigo uma mulher que não vive conosco em pleno século XXI, mas ela vive séculos antes de Jesus. Como é que está o coração de uma mulher que vive naquela época e que não pode gerar filhos? Se você observar a cultura dos hebreus e também a Bíblia Sagrada, você vai entender que o sonho de toda mulher era gerar um filho, porque provavelmente se ela gerasse o filho, ele poderia ser um sacerdote, um juiz, um profeta, quem sabe até mesmo um Messias, que era esperado. Ana tem um problema seríssimo, porque o que era natural para todo mundo, para ela era uma impossibilidade. Ana tem pelo menos 3 crises. Pelo menos 3 crises afetam o coração de Ana. A primeira crise é uma crise existencial, é uma crise consigo, porque a única função, o único papel de uma mulher na época de Ana era gerar filhos. Elas não estudavam, não trabalhavam, não estavam envolvidas em nada a não ser com a casa, com a família e com o cuidado dos filhos. Imagina comigo que se a única função, se o único papel de uma mulher naquela época, estou falando da Bíblia, era gerar filhos e ela não pode, a autoestima de Ana está achatada. A mente dela está assim: para que sirvo? Nasci para quê? Qual é o meu propósito? Esta crise bate à nossa porta de vez em quando. Crise ministerial, crise existencial, crise de propósito. Até hoje tem gente que não sabe por que nasceu, para que nasceu. Sabe, algumas pessoas entram em crise por causa da família de onde veio ou a origem que tem.
Eu não sei qual foi o sêmen que te gerou e qual foi o útero que te gerou. A única coisa que eu sei é que eu tenho convicção de qual é o Espírito que gerou você, de quem veio o fôlego de vida. Deus não comete erros. Você é a resposta da oração de alguém. A sua existência é a evidência de que essa geração precisa de algo que Deus colocou em você. Deus não comete erros. Ana está em crise consigo. Para que existo? Para que vivo? Autoestima achatada. Mas a segunda crise de Ana talvez seja pior do que a primeira. É uma crise dentro de casa. Crise na família. Existe um código que ele veio antes dos 613 preceitos da lei de Moisés. O código chama Código de Hammurabi. Se alguém aqui já estudou administração de empresas, já estudou direito, outras coisas, provavelmente já ouviu falar do Código de Hammurabi. Ele existe antes da lei de Moisés. O Código de Hammurabi dizia o seguinte: se você é uma mulher e não pode ter filhos, o seu marido está autorizado a casar com outra mulher para que a descendência dele não pare, porque ele precisa de posteridade. Baseado nesta lei e não na lei de Deus, baseado nesta lei, um homem por nome Eucana, casado com Ana, casa-se com outra mulher chamada Penina, coloca ela dentro de casa. Penina gera no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano, no quinto ano. Olha para cá. Eu sei que você não tem inveja de ninguém. Isso eu tenho certeza. Aliás, tem gente aqui que nem perfil fake no Instagram não tem para ficar vigiando os outros. Não tem. Não tem dois. O pai me revela um aqui, ó. Amandinha, arroba... Não, tô brincando. Não tem, não. Tô brincando. Eu sei que você não tem inveja de ninguém, mas olha para cá. Veja o quanto é terrível. Você, Ana, serva de Deus, mulher de oração, crente, fiel, ter que olhar alguém do seu lado, que gera todos os anos e a sua vida não saiu do lugar. Isso confronta qualquer pessoa, porque você ora e não vê resultado. Há quase 20 anos orando. Penina no primeiro ano gera, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano, e a vida dela está parada. Então ela tem uma crise consigo e ela tem uma crise dentro de casa. E para piorar, ela tem uma crise com Deus. Está na Bíblia, ela tem uma crise com Deus, uma crise seríssima. Na oração dela disse: se o Senhor se lembrar de, se o Senhor não se esquecer. Sabe o que é isso? Crença religiosa. Os hebreus ensinavam que se você é estéril, Deus esqueceu de você. A gente sabe que Deus esquece. Só hoje no Instagram recebi 2 perguntas no meu direct: pastor, por que Deus esqueceu de mim? Toda vez que Deus demora, você acha que Ele não te ama, que Ele esqueceu de você? Não, Ele não esqueceu não. Ana acreditava e na oração dela ela disse: se algum dia o Senhor se lembrar, eu estou aqui. Então ela tem uma crise consigo, ela tem uma crise em casa, ela tem uma crise com Deus. O problema dela é muito sério. Sabe, o que me impressiona na vida de Ana é que no pior momento dela, no caos, com a autoestima baixa, crise existencial, dúvidas com relação à sua intimidade com Deus, o texto dizia: Ana levantou-se. Sabe, não dá para ficar parado esperando. Nós vivemos uma geração que culpa os outros pelas nossas situações financeiras, culpa o outro pela nossa situação espiritual, culpa o outro porque fez. A gente nunca tem autorresponsabilidade. Sabe, não dá mais pra gente ficar como criança, esperando que alguém me faça, alguém me ajude, alguém me levante. Não, tá na hora de nós olharmos para a história de Ana e dizer: se eu tô no caos, se eu tô no fundo do poço, eu preciso pegar a última gota de energia que eu tenho e me levantar. Sabe por que a gente não se levanta? Porque a vida vai dizendo não, vai dizendo não, vai dizendo não, vai dizendo não. A vida vai te batendo, a vida vai te dizendo tantas coisas erradas e coisas estranhas que acontecem que vai em você, se cansa. Aí você para. Olha pra cá. Você não fica velho no dia do seu aniversário. Não. Você percebe que envelheceu quando suas lembranças são maiores que seus sonhos. Quando você olha mais para trás do que para frente. Se você estiver dirigindo, não se esqueça que o retrovisor é referência, não é destino. Tem um para-brisa enorme.
Mas a gente só olha pro retrovisor. E quem fica de olho só no retrovisor vai ter um acidente. Sabe, você precisa fazer do seu passado uma lição e não uma prisão. Deus não desperdiça sofrimento na vida de ninguém. Pastor, mas por que Deus está demorando? Por que Ana está há quase 20 anos orando? É tão simples. Por que Deus não dá um filho para ela? É só Deus ir lá e pum! Por quê? Por quê? Porque tem quase 20 anos que ela está, me dá um filho, eu quero um filho, preciso de um filho, enche minha barriga, enche meu ventre, me dá um filho, eu quero um filho. Aí depois de 20 anos, quase ela disse assim, se o senhor me der um filho, eu devolvo. Deus disse, opa! Ah, você entendeu agora. Agora você entendeu. Pedis e não recebeis, porque pedis. Senhor, se me deres, é teu. Eu disse, agora tu vai gerar. Por quê? Porque Ana vive na pior época de Israel. Nesta época não havia rei, é período dos juízes. Deus levanta Eude, Débora, Baraque, Jefité, Gideão, Sansão. Eu sei que você sabe todos esses juízes de cor. Eu sei que você sabe. Inclusive, os jogadores do seu time, os juízes, você sabe tudo de cor. Você sabe. Só estou te lembrando quais são os juízes. E nessa época não tinha rei, estava um caos. E para piorar, o sacerdócio que representava Deus estava pior ainda. Eli, Ofni, Finés, estavam um caos. Deus olha do céu e precisa levantar alguém que vai ser profeta, que vai ser juiz, que vai ser sacerdote. Ele olha para Ana e encontra nela uma mulher que serve para gerar um homem assim. Só que ela não entende. Eu quero um filho, me dá um filho, preciso de um filho, quero resolver o meu problema com Penina, quero resolver o meu problema de alma, quero resolver o meu problema existencial, eu quero resolver o problema da minha casa, eu quero preciso meu. Depois de quase 20 anos, 18 anos, não! Se o senhor me der, não é meu, eu devolvo para o senhor. Eu disse, agora sim. Porque ela quer resolver o problema da barriga dela. Deus quer resolver o problema de um país. Ela quer gerar um filho. Deus quer gerar um profeta. Ela quer resolver um problema de casa. Deus quer resolver um problema de uma nação. Você não está entendendo que o que Deus quer você fazer, você gerar, é tão extraordinário, é tão grande, é tão surreal, é tão poderoso. Por isso que está demorando. É por isso que está demorando. Hoje nós vamos aprender duas lições com Ana, que fazem com que a minha alma também se alegre, porque assim como ela, somos nós. Primeira verdade que eu aprendo com Ana, e o texto me ensina isso: Ana não se conformou. Diga comigo, conformar. Sabe o que é conformar? Entrar na forma, se acomodar e ficar quieto. Gente, o conformismo é tão danoso quanto a incredulidade. Quem se conforma para no tempo, quem se conforma não vê as coisas acontecerem. Quantas pessoas conformadas com a sua situação financeira, conformadas com coisas que não deveríamos nos conformar. Não é normal meu filho nas drogas, não é normal minha situação financeira não mudar, não é normal meu cônjuge ter amante, não é normal. Se não é normal, eu preciso reagir. Então Ana se levantou. Não dá para eu esperar o governo, não dá para eu esperar mudar, não dá para esperar. Ou eu me levanto, ou ninguém vai fazer isso por mim. Por que Ana não se conformou? Por que Ana não se conformou? Por que Ana não se conformou? Porque Penina apareceu na casa dela. O texto diz assim: e Eucana amava Ana. E Eucana dava porção dobrada a Ana. A Bíblia diz que ela é amada, tem porção dobrada, tem casa, tem comida. Ela não precisa se levantar. Tá tudo bem. Até que Penina aparece. Você acha que Deus levantou Penina, foi para matar Ana? Não. Foi para tirar ela do lugar. Tem hora que você pensa assim, por que esse ser humano chato apareceu na minha vida? A resposta aí. De cada 3 amigos, um é chato. Se os seus 2 amigos são gente boa, você é o chato. Você sabia que todo grupo de amigos tem um grupo fora do grupo? Você sabia? Todo grupo de amigos tem um grupo fora do grupo para falar de alguém que está no grupo. Se você não está no grupo fora do grupo,
Um dia um cara me mandou um áudio, eu falei, vou mandar lá no grupo. Aí peguei e encaminhei pro mesmo cara que tinha me mandado. Aí falou, que é isso, pastor? Eu falei, é só pra você refletir o que você falou aí. Reflete, calma, dá tudo certo. Por que essa concorrente? Por que abrir outra empresa perto da minha? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? É Deus te movimentando. Deus te conhece. Ah, Deus te conhece. Tem hora que Deus permite umas coisas, você fala, gente, será que não é o Satanás? Não, não, esquece. Tira o nome de diabo da sua boca, esquece isso. Satanás não está envolvido em nada da sua vida. Ele nem passa perto. A Bíblia diz que ele é como, ele não é leão. Ele é como leão bramando em derredor. Por que ele não aproxima mais? Porque ao redor já chegou o leão da tribo de Judá. Então ele nem se aproxima, nem se aproxima. De vez em quando as peninhas aparecem. Um dia eu cheguei lá em casa, o meu filho, ele era bem pequeno, meu filho mais velho estava pequenininho. Eu cheguei em casa e minha esposa estava tentando fazer ele comer. Eu não sei se você sabe, mas só mulher faz isso. Você vai ver a mulher andando atrás da criança. Ela pega o prato, você tem que comer, vai ficar manco, vai ficar doente. Você nunca vai ver um homem andando atrás de uma criança com um prato na mão. Nunca. O homem geralmente põe a comida aqui e fala assim, a comida está aqui, se você quiser, beleza, se não, morre. Tá aí. E minha esposa andando atrás do menino, e ele não quero. De repente, um menino, uma criança, começou a miar igual gato. Miau. Ela falou assim, por que você está miando? Porque eu sou um gatinho, gatinho não come, só bebe leite. Quando eu entrei, que eu vi aquela cena, me lembrei de um texto que diz assim, fugir da aparência do mal. Eu falei, minha mulher é desse tamanho. Mulher baixinha não pode ficar nervosa, porque o espaço é pequeno. E aí eu pensei, eu vou entrar e eu vou pro quarto, porque eu não quero confusão, senão vai sobrar para mim. Entrei, segura na mão de Deus, e fui pro quarto. E fiquei intercedendo pelo menino. Deixa eu te dar uma dica, se você chega na sua casa, a sua mulher estiver em posição de xícara, comece a entrar bem devagar. Agora, se ela já estiver na posição de bule, eu cheguei, a minha mulher com as duas mãos aqui, ó, e o pezinho, falei, a casa caiu. Aí eu fui pro quarto e fiquei intercedendo, Senhor, repreende todo mal. Guarda esse menino, que ele não morra hoje, ele é muito jovem e tal. E fiquei orando e tal, minha esposa é colérica. E aí, de repente, ele começou a me, não vou comer. Ela foi lá no quintal e trouxe uma vara, bem fininha. Quem que já apanhou de vara? Não. Posso abrir um parênteses? Eu passei minha vida inteira apanhando. Agora chegou a hora de bater, não pode. Eu doido para vingar. Ela pegou a vara, colocou em cima da mesa e disse assim, a vara tá na mesa. De lá eu ouvi, ele subiu na cadeira e disse, o gatinho vai comer tudo. Você sabe o que estava faltando para ele? Motivação. Você já viu como é que é a divisão dessa palavra, a etimologia dela? Motivação é motivo para ação. Você está achando que essa dorzinha, essa varadinha, você está achando que Deus só quer te ferir? Não, querido, não. Ele precisa te tirar do lugar. Ele te conhece e vai gerar situações para poder te arrancar do lugar. A Bíblia diz um dia, e eu vou abrir um parênteses, eu já volto em Ana, deixa eu sair de Ana aqui, ó. Olha eu saindo de Ana aqui, ó. Eu vou lá em Davi. A Bíblia diz que o pai de Davi chamou ele e falou assim, vai levar uns queijos pro capitão. Quantos queijos? 10. Davi pensou, deve ser de Minas Gerais, que é 10 queijos, ninguém come tanto queijo. Ele pega a sacolinha dos queijos, e aí Davi, 17 anos, nunca viu uma guerra, nunca viu uma batalha, nunca usou espada, nunca. Ele só usa um estilinguezinho, uma funda e cuida das ovelhas do pai. Ele nunca viu uma guerra. Aí ele chega, tem no vale de Socó um exército de filisteus de um lado, um exército de Israel do outro, todo mundo com medo, e um cara de 3 metros chamado Golias estava gritando, eu quero um homem para lutar comigo. Davi pensou, se não tinha, acabou de chegar. O menino tem 17 anos. E aí Golias falou, eu quero um homem. Tem hora que eu fico desconfiado. O cara tem 3 metros, eu quero um homem. Lá ele. Mas também, eu não vou nem me preocupar com Golias. Eu não conheço. Eu só li lá na Bíblia que ele estava gritando que queria um homem, tá lá. Aí chega o menino de 17 anos
Preste atenção no que a Bíblia diz. Em nenhum lugar da Bíblia, a Bíblia diz assim: e Golias correu até Davi. Foi Davi quem correu até Golias. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem mandou Davi lutar com Golias? Quem mandou? Ninguém. Precisa? Deus conhece tanto Davi que Deus disse: se eu montar o cenário, é só colocar ele lá, porque a pressão revela a sua essência. Você está esperando Deus falar? Você está achando que essa confusão todinha, esse Golias e tudo isso, essas peninas, você está achando que Deus... Por quê? Por quê? Para você se movimentar, querido. Golias não é o problema de Davi. Golias é a oportunidade de Davi. Antes de Golias, quem era Davi? Quem era Davi? Não era nada, não era ninguém, não era nem conhecido, fazia tudo nos bastidores. Depois de Golias, todo mundo agora sabe que o baixinho está cheio do Espírito Santo, que ele vai ser o futuro líder de Israel e que Deus está com ele. O mesmo Deus que permitiu Golias se levantar vai jogar Golias no chão. Ana não se conformou. Ana não se conformou. Deus está movimentando ela. Agora ela vai chorar, ela vai orar. Ela está inquieta porque ela não consegue se conformar. Ana podia ter feito igual muita gente faz. Bem, eu sou estéril? Nossa, eu descobri aqui no Orkut, que o Orkut era da época. Eu descobri aqui no Orkut que tem mais mulheres estéreis. Gente, que bobeira de ficar chorando. Deixa eu reunir com as outras mulheres. A gente cria um grupo no WhatsApp, as estéreis de Jeová. Aí a gente pode ficar junto, fazendo crochê, fazendo outra coisa. Só que Penina apareceu. E Penina começa a gerar, começa a inquietá-la. E aí ela não se conforma. Segundo, Ana não desistiu. Você pode dizer comigo? Ana não desistiu. Eu gosto das mulheres da Bíblia porque elas me ensinam muito. A Bíblia diz um dia que uma mulher tinha fluxo de sangue e ela teve fluxo por 12 anos. Você sabe o que é sangrar 12 anos? O texto diz que ela procurou médicos. Não é uma vez. Ela foi aos médicos 12 anos. Ela gastou tudo que tinha. Homem não vai ao médico. Se fosse homem, tinha morrido. Um dia ela entrou no Orkut ou no Facebook, eu não sei se já tinha na época, e ela ouviu falar que Jesus ia passar. Só que ela pergunta na comunidade dela, na aldeia, que fica fora da cidade, porque ela é imunda: olha, esse Jesus vai passar e quem é ele? Alguém disse: a gente não sabe exatamente quem é ele. A única coisa que chegou de informação é que onde ele passa, ele cura todo mundo. Aí ele cura? Então ele é médico. Eu vou fazer uma consulta com ele também. E encontrou um médico dos médicos. No primeiro livro dos Reis, capítulo 4, a Bíblia vai me dizer que uma mulher na cidade de Sunem, uma sunamita, cidade de Sunem, o filho dela morreu. Quando uma pessoa morre, o que você faz? Enterra? Não, ela pegou o menino, pôs no quarto do profeta, foi na casa do profeta e disse: morreu, eu não aceito, eu quero o menino vivo. Gente, só mulher faz isso. Se você olhar as mulheres da Bíblia, é surreal o que elas nos ensinam. Mulher tem 3 características. Primeiro, insistência. Uma mulher, quando quer uma coisa, querido. Mulher insistente ou não é? É o único ser capaz de lutar contra o próprio cabelo a vida inteira. Se for anelado, ela estica. Se for esticado, ela enrola ele. Se for preto, ela pinta de loiro. Se for loiro, ela pinta de preto. Eu quero ver. Eu fico pensando: não, minha mulher chegou em casa, pastor, e disse: eu fiz uma escova definitiva. Mês que vem eu faço outra. Então não é definitiva. Mulher tem outra característica: persistência. Tem diferença? Tem. Insistir é querer uma coisa. Persistir é querer a mesma coisa com estratégia diferente. Ela persiste. Mulher persiste. Mulher persiste. Muito. Aqui dentro está cheio de irmã. Está aqui dentro há 2 horas sem respirar. Mas a cinta está aí. Tá aí. Não aplaude não, que eu vou ver que é você.
É? Você quer ver que mulher é persistente? Mulher usa salto alto. Mulher usa salto. Irmão, você já usou um salto alto? O dia que sua mulher sair, vai lá no quarto, pega um salto. Não pega não, vai que ela volta. Ela vai olhar pra você e falar: que show da Xuxa é esse, querido? O que você tá fazendo? Imagina você, Nem se você for pastor em Goiânia e quiser fazer uma investigação, não pode colocar salto. Olha lá, o pessoal bem sabe o que eu tô falando. Olha lá. Não pode, não pode, não pode, não pode. Gente, olhando pra mim com a cara feia. É chato. Persistência. Mas mulher tem outra característica que eu vejo em Ana e nas mulheres. Resiliência. Essa é uma palavra da física. Quando você pega o pneu de um carro e aperta ele, aquela borracha vai apertando assim em alta velocidade. Quando ele para, volta ao estado original. Se tem um negócio, mulher cai e levanta, é impressionante. Quer ver uma coisa? Se a mãe estiver doente, você vem na quarta-feira da vitória? Se estiver doente, você vem, querida? Vem? Vem. Se tiver um congresso de mulheres, você vai lá? Se você estiver doente? Se você estiver doente, você cozinha? Você vai para o trabalho? Você pega ônibus? E um homem doente? Uma mulher que está tendo contrações para dar à luz. Ela tem noção, uma pálida noção da dor de um homem com gripe. Você já viu que o homem gripado, ele manca? Ele manca. Não é? Ele manca. Se ele for solteiro, ele chama mãe. Se ele for casado, amor. A mulher é a arca que Deus construiu para salvar o homem dos dilúvios da vida. Primeiro, Ana não desistiu de viver. Leia o texto. A Bíblia diz que ela comeu. A Bíblia diz angustiada, chorando. E o texto que ele diz, comeu. O texto diz que ela não descuidou da casa e do marido. Ela não está deitada numa cama chorando. Pastor, mas ela está chorando. Onde? Na igreja. Ela está chorando hoje em oração. Ela não está chorando na rede social. Ela não está chorando na casa da amiga. Ela não está depressiva numa cama. Não! Talvez você se perdeu com a perda. Passou por um processo de divórcio doloroso, teve uma perda financeira, alguém que morreu, perdeu algo, perdeu alguém. E o nosso maior desafio, quando não geramos o que queremos, é que nos perdemos com a perda. E nos guardamos, nos escondemos, desistimos, engavetamos projetos. Deus me trouxe para lhe dizer, não coloque um ponto final onde o autor da vida está escrevendo. Não desista do que Deus não desistiu. Ele ainda tem sonhos grandes e projetos grandes para a sua vida. Você vai gerar. Ana não desistiu de Deus. Olha a oração dela. Se o Senhor se lembrar de mim e da sua serva, não te esqueceres. Mas ela está dizendo isso para Deus. Sabe o que eu entendo? Ela dobra o joelho e diz, o Senhor esqueceu de mim, mas eu não esqueci do Senhor. Estamos ligados, hein? Estou esperando. Porque tem gente que se entristece com Deus porque não conseguiu gerar. Há quase 20 anos
A cabeça dela diz para ela, crença religiosa, Deus não gosta de você, Deus se esqueceu de você. E ela reclama disso em oração. Ela não desistiu de viver, não desistiu de Deus, não desistiu de ter uma família. Porque ela sabe que tem marido, tem casa, mas ela quer filhos. Ela não desiste de colocar no colo o sonho de Deus. E ela tem razões para desistir. A primeira razão para ela desistir é Penina. O texto diz assim, e Penina irritava Ana. E mulher, quando quer fazer isso, faz bem feito. Eu fico imaginando, os filhos de Penina acordavam 3 da manhã, porque criança só acorda de madrugada. E eu nunca entendi por quê. Se é pequenininho, acorda de madrugada. Os meus são adolescentes, eles nem dormem, fica igual zumbi lá dentro da casa. Os pequenininhos, você olha e fala, gente, que delícia, né? Que vontade de comer. Ele cresce e fala, por que que eu não comi? Meu Deus do céu. Eu fico imaginando os filhos de Penina chorando em casa. O choro ecoa pelos corredores da casa. Ana está dormindo. Choro de criança entra no quarto para lembrá-la. Você não. Você não pode. Então em casa ela tem Penina. E para piorar a situação de Ana, o marido Eucana. Um dia ele olhou para ela e disse, para de chorar. Tá aqui, ó, para de chorar. Você acha que Eucana está chateado porque ela chora? Quem é casado tem que entender que mulher chora. Por quê? Porque chora. Mulher acorda chorando. Do nada, chora. Mulher chora em frente ao espelho para ver que posição fica melhor. Mulher chora, mulher só chora. Você acha que Eucana está chateado porque Ana chora? Ei, quando Eucana diz assim, para de chorar, eu sou melhor do que 10 filhos. Ei, querida mamãe, será que marido substitui filho? Não. Se a autoestima de Ana está achatada, a autoestima do marido tá, ele está se achando. Eucana não pode brincar de pique-esconde. Ele se acha. A piada é sem graça, se você não entendeu, fica pior ainda. Fica terrível. Você sabe o que ele está dizendo? Não chore, olhe para cá. Desiste do seu sonho. É triste dormir com alguém que não acredita em você. As feridas mais profundas vêm de quem nós mais amamos. Então o marido não acredita, sabe o que ela disse? Vou para a igreja. Por que eu vou para a igreja? Porque lá eu tenho liberdade de orar. Porque lá na igreja, vai que o pastor tem uma palavra para o meu coração. Vai que lá na igreja, os céus vão se abrir, o milagre vai acontecer. E aí ela vai à igreja, porque em casa não dá. O marido não acredita, Penina irrita. Ela vai à igreja, dobra os joelhos, só que ela está no limite, ela não consegue orar. O texto diz que quando ela dobra os joelhos, ela só consegue mexer a boca assim. Você já chegou nesse nível de oração? A alma dói. Mas eu aprendi uma verdade. Jesus disse, quando você for orar, olha o que Jesus disse. Entre no quarto, feche a porta. E o teu pai que está em secreto, não diz que ele vai te ouvir. O teu pai que está em secreto vai te ver. Porque não é ouvir? Porque antes que saia uma palavra da sua boca, Deus já? Então não quer te ouvir. Ele quer te... Quando não tiver palavras para orar, ajoelhe-se em silêncio. Deus ouvirá o seu coração. Ela começa a balbuciar. Ana começa a gemer. Ana começa a se angustiar. O pastor se levanta. Pastor Eli. Porque ele não é Deus, ele só é um cara normal, que estava vivendo uma vida toda bagunçada. Ele vai até ela, e aí eu estou imaginando. A Bíblia não diz, mas a mensagem é minha, eu ponho nela o que eu quiser. Lá em Acrescentares, perto de Heresiastes, capítulo 1529,
Ah, pastor, não tem na Bíblia, daí a mensagem é minha, eu ponho a história que eu quiser. Eu fico imaginando, o sacerdote ali chegou e pôs a mão no ombro dela, imaginando, olhando, esperando uma palavra de bênção. O pastor disse, sai da minha igreja, você está bêbada. Me ajuda, gente. O marido não soma, Penina irrita, confronta ela vai à igreja, tudo conspira contra ela. Ela se levanta. Ela sabe que o sacerdote agiu de maneira errada, mas ela sabe que ela agiu como um tolo. Mas dentro dele tem um profeta em algum lugar, e ela sabiamente vai tirar o profeta dele. Ela disse, não, Senhor meu. Na cabeça dela está assim, o senhor está errado, mas o senhor ainda é autoridade sobre a minha vida. Eu não bebi vinho, nem bebida forte, eu só estou derramando a minha alma perante o Senhor. Eli caiu a ficha, ele disse, peraí, então faz o seguinte, vai em paz, e o Deus de Israel vai conceder o que você pediu. Diga comigo, vai em paz. A palavra paz aqui, ela é repetida pelo apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, quando ele diz assim, não andeis ansiosos por nada, mas em tudo apresente diante de Deus vossas orações e súplicas com ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará sua mente e o seu coração em Cristo. Olhe para cá. Sabe o que o sacerdote está dizendo para ela? Tira essa ansiedade do seu coração. O problema já está resolvido. A minha geração é tão ansiosa. Sabe o que é ansiedade? Antecipar o sofrimento. Tem coisas que você ou não viu, ou não recebeu, coisas que nem vão acontecer e que te preocupam. Ocupar antes. Ansiedade é excesso de futuro. Você está carregando com a força de hoje pesos de amanhã. Um pai me procurou e disse, pastor, pelo amor de Deus, me ajuda. O senhor fala com família, o senhor podia me ajudar. A minha filha, eu tenho medo de ela se envolver com um namoro errado, uma gravidez indesejada, o cara apresentar ela para as drogas. Eu tenho muito medo dela, não sei o quê. E tal, e vai falando, como que eu faço? Eu falei, seja o primeiro homem da vida dela, seja amigo dela, coloca ela no colo, conversa com ela. E eu vi que ele estava muito assim, muito angustiado, muito ansioso. Eu falei, calma, vamos conversando. Aí eu falei para ele, mas quantos anos ela tem, hein? Sua filha? Ele disse, 3 meses. Eu falei, calma, Calabresa. Calma. Você está rindo? Você faz a mesma coisa. Olha para mim. Antes de Deus curar o ventre de Ana, Deus curou? Do que adianta entregar um Samuel para um ventre de um coração pesado? Sabe que Deus não está demorando porque Ele quer tratar você primeiro? Deus nunca vai te dar uma bênção que você não consegue suportar. Ela se levanta e diz, não, eu só sou mulher atribulada. Aí ele disse, vai-te em paz. O texto diz, e ela saiu da igreja e o seu semblante já não era mais triste. Agora você imagina, ela não está grávida, ela não recebeu milagre e está assim. É assim que você vai sair daqui esse ano. Aí alguém vai encontrar com você está grávido, você já está gerando. Não, estou sorrindo para o meu milagre, porque quando ele chegar, a minha alma está pronta, a minha alma está curada, eu estou sarado para receber o que Deus vai fazer na minha vida. Agora olhe para cá, e eu vou encerrar agora. Fala, gente, fala. Seus falsos. Você é louco, não compensa. Peraí. Bora. O sacerdote disse, você está embriagado? Só que ela disse, eu não bebi. Isso é muito sério. Porque o texto que eu li no verso 9 estava no plural. Comeram e beberam. Por que está no plural? Porque era cultura. Todos bebiam. Era normal. Tinha vinho para toda a mesa de hebreu. Aí o texto diz assim, comeram e beberam. O sacerdote diz, você bebeu? Ela disse, eu não bebi. Ou seja, tinha vinho, todos beberam, menos
Por que ela não bebeu? Porque na oração dela disse: o Senhor me deu um filho, nunca vai passar navalha na cabeça dele. Sabe o que ela está dizendo? Eu prometo que ele vai ser nazireu. Eu prometo que ele vai ser separado. Não corta cabelo, não toca em cadáver e não toma bebida forte. Ah, mas todo mundo pode. Lembra da frase da sua mãe? Você não é todo mundo. Entendi. Ana nem sabe se vai gerar. Ana nem sabe se Deus vai se lembrar. Mas já limpou o ventre. O que você está disposto a fazer? Do que você está disposto a abrir mão para gerar o extraordinário? Deus não faz milagre em ventre sujo. Tem coisa que Deus está esperando de você. Uma decisão de você se abster de algo. Eu não bebi, então vai-te em paz, Deus vai fazer. Ela foi embora para casa. Eu amo a Bíblia, que a Bíblia diz assim: e Eucana deitou-se com Ana. Não é linda? É o que casado faz quando vai pregar. Deita e dorme. Eucana deitou-se com Ana. O texto, e o Senhor se lembrou dela. Aí ela gera um menininho chamado Samuel. Você pode dizer comigo Samuel? No hebraico é Deus ouve. Peraí. Se ela não conseguiu falar, Deus ouviu o quê? Quando o menino desamamenta, ela vai dar ele de presente pro pastor. Sabe que ela está curada? Ela vai dar para o pastor que chama ela de bêbada. Ela vai dar o filho para o pastor que chama ela de bêbada. Será que ela entendeu o propósito que não é dela? Ela entendeu. Ela pega a mão do menino, vai na igreja e fala: Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor. Só lembra o dia que eu vi aqui que o senhor falou que eu estava bêbada? Aí o resultado da cachaça. Olha o menino aqui. É sim. Todos os anos ela ia lá e colocava uma roupa nele, uma estola sacerdotal. Só que ele não pode usar estola, só o sacerdote. Era uma réplica, era uma roupinha de mentira. Sabe o que ela estava ensinando ele? Estou vestindo você do seu futuro. Você tem propósito, você tem destino. Sabe o que significa penina? Pérola. Ou seja, ela tem valor nela mesma, ela gera. Sabe o que significa Ana? Graça. Eu posso não ter valor em mim, mas a graça de Deus sobre mim. A graça de Deus. Penina teve vários filhos. Acha o nome de um deles na Bíblia. Não é quanto você tem, mas é o propósito que você decidiu viver. Você vai gerar. Deus me trouxe aqui para lhe dizer que chegou o tempo de gerar. Escute. Todas as vezes que eu leio essa história, eu me lembro de uma mulher que me procurou para que eu pudesse escrever a história dela e colocar no site da nossa igreja e no editorial da nossa igreja. O nome desta mulher é Maria. Maria nasceu numa família muito pobre, muito. Ela, quando nasceu, a mãe dela faleceu no parto. Maria não teve o privilégio de amamentar e nem conhecer a sua mãe. Maria foi criada por tios, parentes. O pai não tinha condição de criá-la. Eram 5 irmãos. O pai mudou-se para tentar a vida em outro estado. Quando Maria completou 12 anos, o pai voltou para ver a filha, os outros filhos. E ele faleceu por causa de um tratamento que não foi bem sucedido. Maria conheceu o pai dentro de um caixão. Maria conhece o pai no caixão, não conhece a mãe, é criada por famílias diferentes. Até que uma tia resolve assumi-la e um padrasto que era muito mau, colocava ela para trabalhar na roça, não deixava. Ela já estava com quase 13 anos, não sabia ler nem escrever.
E ela decidiu ler e escrever, decidiu estudar escondido. Ela pegava uma lata, enchia de laranja lá na roça, lá no sítio. Andava 3 quilômetros a pé, ia para a cidade e vendia. Comprava lápis, caderno e estudava. Quando ela já estava com mais de 20 anos, 22 anos de idade, 23, não havia se casado, ninguém queria casar com uma moça que não tinha uma família, não tinha uma origem. Uma luta de trabalhar e estudar. Ela foi fazer um trabalho na cadeia da cidade e conheceu um rapaz. E 1 ano de alfabetização, conheceu esse rapaz na cadeia, e ela se apaixonou pelo rapaz e o rapaz por ela. Ele disse, daqui 1 ano e meio eu saio, e se você namorar e casar comigo, eu prometo mudar de vida. E ela resolveu aceitar o desafio, casou com um rapaz, um ex-presidiário, e ele mudou de vida. Eles começaram a trabalhar, começaram a crescer, compraram um pequeno mercado, ele vendeu as armas, acabou com a confusão com a polícia. E a história que ela me contou diz que quando eles estavam com 5 anos de casado, tinham feito todas as tentativas para gerar, mas o médico decretou a esterilidade. Ela não podia realmente ter filhos. Um dia ela foi numa igreja chamada Igreja Presbiteriana do Brasil, e quando ela entra nesta igreja, adivinha qual a mensagem que o pastor estava pregando naquela noite? Ana, a mulher estéril. Quando o pastor termina a mensagem, ele cita o salmo que diz, Deus faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre, mãe de filhos. Maria chora copiosamente. O pastor aproxima dela e diz, por que você chora? Porque eu sou essa Ana que não teve milagre, que não recebeu milagre. E um pastor tradicional da Igreja Presbiteriana do Brasil diz para ela, se a senhora aceitar Jesus hoje, se a senhora entregar a vida para Jesus hoje, anota na agenda, daqui 1 ano a senhora dá a luz. Ela e o marido ficaram assustados, nunca tinham ouvido aquilo, entregaram a vida para Jesus, decidiram por Jesus. E ela disse que 1 ano depois, no mês que o pastor havia profetizado, ela saiu correndo para o hospital, porque a bolsa dela estourou e ela foi dar a luz ao milagre de Deus na vida dela. Maria chega ao hospital da cidade e estava fechado, porque não tinha energia, não tinha gerador. Ela foi para uma outra cidade a 1 hora de viagem. O médico não a conhecia. Então o médico deu injeção para aumentar as contrações, não sabendo que ela não pode ter parto normal. O médico viaja, deixa ela com as enfermeiras de sábado até terça-feira de manhã. Maria perdendo o líquido. Quando o médico chega na terça-feira, numa época que não tinha nem celular, não tinha telefone na fazenda, quando o médico chega, aquele desespero do hospital. Maria estava deitada numa cama, dando convulsão, ficando roxa. A criança tremia e parava, e o médico disse, o bebê está tendo parada cardíaca e respiratória. E aí ele desesperadamente levou para a sala de cirurgia, e aí deu anestesia, mas ela ainda sentiu o corte, porque a anestesia não havia nem pego ainda. Quando retira o bebê, aquele silêncio, bebê todo seco, pregado, aquelas coisas da placenta, aquele silêncio dentro do hospital. O médico reanimou a criança quando o bebê chorou. Ele pegou o bebê, colocou em cima dela e disse, você acabou de dar luz a um milagre. Ela disse, o meu pastor falou para mim que quem tem uma promessa de Deus não morre até Deus cumprir essa promessa. Ele é uma promessa. Aquela criança foi crescendo. Quando aquela criança completou 3 anos, ela chamou o pastor e disse, pastor, eu sei que o senhor não pode criar esse menino aí não, eu sei que o senhor não pode, mas faz igual Ana aí, ó. Vamos apresentar ele para Deus. Ela fez uma festa para 150 crianças de creche, de orfanato, deu presente para todo mundo, pegou o menino, entregou na mão do pastor, o pastor consagrou o Senhor. A partir daquela consagração do garoto, acidentes, capotamentos, bronquite, pneumonia, internações, hepatite e tantas outras coisas, depressão, coisas que o diabo foi tentando fazer para destruir a vida daquele garoto. E aqui eu encerro. Quando aquela família um dia estava voltando de férias, estava o pai e a mãe no carro e o garoto dormindo atrás. Eles estavam chegando perto de uma cidade chamada Goiás Velho, quando de repente o pai tinha 5 caminhões carregados de gado para ultrapassar. Carga viva, perigosa. O pai ultrapassou 3, faltavam 2 caminhões. Então tem 2 caminhões, o pai está com o carro no meio, 3 caminhões atrás, está no meio do comboio. O menino deu dor de barriga, ai, 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 eu preciso parar, dor de barriga, ai, 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 o menino falando, e o pai disse, eu não posso parar, é carga viva, é perigoso, está de madrugada, mas teve que encostar o carro. Quando encosta o carro, os caminhões vão embora, os 5 caminhões. O garoto vai no acostamento e não faz nada. O pai disse, você não vai fazer nada. O menino disse, não sinto nada, passou.
Ele pega o garoto, coloca dentro do carro, sai cantando os pneus. Quando ele faz a última curva, chegando na cidade de Goiás Velho, só havia nascido um boi enorme que estava no pasto. Pulou a cerca, ficou no meio da ponte. Tinha uma pequena ponte estreita. O primeiro caminhão bateu no boi e parou. Os outros 4 caminhões entraram um dentro do outro, engavetaram. Quando aquele pai para o carro, que ele vê aquela tragédia, carro se arrastando, gente morta, ele não consegue sair do lugar porque ele lembra que estava no meio. Quando ele vê o livramento de Deus, ele começa a chorar, ele entra em crise. Aquela mulher, Dona Maria, desce do carro, vai nele, sacode, ele fala: homem, eu não te falei que quem tem uma promessa de Deus só morre depois que Deus cumpre essa promessa. Você está carregando uma promessa nesse carro. Aquele homem, a Bíblia diz que ele estava desviado da igreja, estava fumando. Me escute, aquele homem estava desviado da igreja, estava fumando, estava bebendo. Sabe o que ele fez? Correu rapidinho para a casa de Deus. Aquela mãe, Dona Maria, hoje ela é líder do círculo de oração. E aquele menininho de 6 anos cresceu. Sou eu, Mac Anderson, que vim lhe dizer que Deus vai fazer você gerar. Você pode se colocar em pé? Deus vai fazer você gerar. Deus vai fazer você gerar. Deus vai fazer você gerar. Se você é estéril, Deus vai fazer você gerar. Se as suas finanças estão travadas, Deus vai fazer você gerar. Se o seu ministério está parado, Deus vai fazer você gerar. Não tem casamento que Deus não mude, não tem finanças que Deus não restaure, não tem nada que Deus não faça. O divórcio está repreendido, a morte está repreendida, a pedofilia também está repreendido. Nenhum mal te sucederá, mal nenhum chegará à tua tenda, praga nenhuma chegará, nada, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Prepare-se, Belém, prepare-se, Catedral da Família. O Deus que me fez chegar até aqui é o seu Deus, e ainda este ano, antes do final do ano, você vai profetizar como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você vai gerar o sobrenatural. Aleluia! Levante uma das suas mãos e comece a orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças. Nós oramos nessa noite por um milagre. Pai, nós acreditamos que o Senhor é aquele que pode nos fazer gerar. O Senhor é aquele que pode, ó Deus, fazer o sobrenatural na nossa vida. Nós cremos e entendemos que o Senhor nos trouxe aqui esta noite para alimentar a nossa fé, nos fazer lembrar que o Senhor é o Deus do impossível, é o Deus que tudo pode, é o Deus que abre o céu sobre nós nesta noite. Que a graça do Senhor nos alcance, que saiamos daqui com o coração queimando, ó Deus, com a fé aumentada e alimentada, para crer que o sobrenatural vai acontecer no nosso meio. Ore, 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 clame ao Senhor, clame ao Senhor.